Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM, mas antes de eu pedir aqui ou anunciar a nossa convidada de hoje, eu quero que você compartilhe e se inscreva em nosso canal para levar mais longe histórias que a gente conta aqui. Dito isso, ela é a mais jovem coordenadora da 9ª região tradicionalista do estado, de todas as regiões, né? Ela é da 9ª e é nossa colega de instituição há 10 anos, Ana Cláudia da Silva. Seja bem-vinda. Tudo bem, Ana? Tudo bem, um prazer estar aqui na Rádio Unijuí, trazendo um pouquinho, né, da nossa história e tanto a trajetória aqui na Unijuí, que é muito importante para nós, como também no tradicionalismo gaúcho, né, representando a nossa região. Pois é, geralmente eu começo aqui voltando no tempo, e eu vou voltar no tempo contigo, mas por um outro lado, né, um outro viés. Você é a mais jovem coordenadora de região, né, do estado inteiro do Rio Grande do Sul. Eu imagino que isso signifique que a tua entrada no movimento tradicionalista gaúcho começou muito, muito cedo. Foi isso mesmo? Isso mesmo. A gente tem atualmente 30 regiões tradicionalistas. Nós aqui é a 9ª região, são 22 municípios que a gente coordena e só teve uma mulher que foi coordenadora aqui da nossa região, e em termos de estado, de fato, eu sou, né, a mais jovem aí a ser coordenadora regional. Mas isso vem, né, esse amor, essa paixão pelo tradicionalismo desde berço, né? Minha família toda participava do CTG, né? A gente recorda as fotos de infância, enfim, sempre estando no CTG, o pai e a mãe sempre responsáveis pela cozinha, pelo andamento lá do Avô Maragato, no bairro Modelo, e a gente, né, criou essa paixão aí desde pequena, né, eu com as minhas irmãs. Pequena que idade, assim, 2 anos de fralda e vestido de prenda? Isso, né, assim, desde bebezinho a gente tem as fotos ali, não tinha um aninho, já estava no CTG no carrinho, né, e a mãe no meio dos pães lá, fazendo os pães para a Semana Farroupilha. Então, assim, eu me recordo, né, mais assim, dos 5, 6 anos que a gente tinha o costume de 6 horas da manhã, às vezes a gente dormia lá no CTG, que tinha atrás um espaço, né, e às 6 horas de manhã a gente acordava para fazer o arriamento das bandeiras, cantar o hino, né, e me lembro muito, assim, tenho essa visão, assim... Essa é a primeira memória desse... Isso, eu e meu pai, então, lá na frente do Avô Maragato fazendo, né, esse ato de civismo, e isso até hoje, assim, me recorda e fico muito feliz, assim, de ter esses valores, né, aprendido com a família. Quando você lembra, assim, desse período, tem aquela memória especial, assim? Eu sei que são muitas semanas farroupilhas, por exemplo, né? São muitas vivências, mas é muito mais que isso. Quem participa do movimento tradicionalista gaúcho é constante, né? A gente está numa semana farroupilha e aí quem nem é do movimento acaba comemorando também, o que é legal, o que é bom, não é uma crítica. Mas quem é do movimento é todo o tempo. Dentro disso, tu tens uma memória especial, especialmente desse período de infância, Ana? Eu acho que, assim, eu sempre digo que vários grupos locais, eles são importantes, seja a igreja, o CTG, para a gente viver em sociedade, conviver. Mas o CTG, ele nos permite criar famílias diferentes, né? Então, assim, por muitos anos, até por conta dos trabalhos dos meus pais, a gente acabava fazendo viagens e, enfim, e visitando o Rio Grande em eventos com outras pessoas que acabavam nos levando e nos cuidando. Então, acho que a principal lembrança, assim, é as famílias, as pessoas que a gente construiu ao longo do tempo. Hoje, se a gente for para qualquer cidade, a gente brinca do estado, a gente sabe que tem um pouso, tem um lugar para ficar, porque a gente acaba conhecendo pessoas. Então, essa vivência, assim, de poder, nessas viagens, conhecer pessoas e ter pessoas que nos apoiam nessa caminhada é muito importante. Então, as vivências sempre são sobre amizades, assim, sobre pessoas que a gente conheceu e que nos acompanharam e nos auxiliaram. Hoje eu também sou casada, então meu esposo também, a gente se conheceu numa semana farroupilha, né? A gente tinha que ser, né? Tinha que ser, né? E a gente sempre comenta que foi num baile do Chaleira. E até hoje a gente comentava que todo ano a gente vai num baile no Chaleira, né? Pra aliás, comemorar. tem hoje, né? E de hoje a gente não tinha ido ainda, né? Disse hoje a gente vai ter que dar uma passadinha por lá para manter a tradição. Pois é, Ana, claro, tu é de família do movimento, né? Mas imagino que tu fez o teu próprio caminho dentro do tradicionalismo, né? Como é que foi? E foi dentro do Avô Maragato através da dança, né? Isso mesmo, desde pequena a mãe incentivava a gente a declamar e se apresentar.
Então, a gente tinha as invernadas lá no Maragato que a gente participava, e é a partir da dança que geralmente todas as crianças iniciam, né, no movimento. E com nós não foi diferente. Eu tinha minhas irmãs, então elas eram prendas de faixa, e eu também, né, via nelas e tomei o gosto. E a partir daí a gente foi participando das invernadas, e quando finalizou as invernadas lá do Avô Maragato, na categoria juvenil, eu já passei para a invernada adulta daí do Chão Batido, a partir de um convite do nosso instrutor, né, e lá a gente continuou. Então, a gente, nesse caminho, enquanto dançarinos, a gente foi também trilhando, né, o aperfeiçoamento, os estudos para ser prenda. Eu fui prenda em todas as categorias na entidade, fui embaixatriz dos gaúchos por longos anos. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né, e estudando sempre. Todas as prendas aí têm uma longa trajetória de estudo. Eu participei de um concurso regional também. E mas é a dança assim que nos levou e nos trouxe até aqui, né? Eu fui, antes de ser coordenadora da região, fui patroa, e a partir dali tive o convite para ser diretora artística da região, né? E hoje a gente também dá aula de dança, né? Para também ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu quando era criança. Esse senso, claro que a gente vai falar aqui, você é uma mulher jovem e quebra 2 paradigmas, que é ser jovem e ser coordenadora de região, uma mulher coordenadora de região, já foi patroa também de CTG. Mas antes de falar disso, eu queria saber se já nessa época aí, dessa vivência, dessa caminhada, esse senso de liderança, né, de organização, enfim, de comando, já começou a aparecer também? Você já sentia que tinha também que ir para esse lado, além da dança, claro? Sim, a gente brinca lá em casa que com as minhas irmãs já eu comandava a turma, né, de menor. Mas acho que o ensinamento, assim... Irmãs mais velhas? Irmãs mais velhas, aham. E o ensinamento, assim, do pai, da mãe em casa, e como sempre era muito corrido, enfim, eles nos davam muita autonomia para a gente se organizar e fazer as nossas escolhas e participar, e com muita responsabilidade. Então, eu atrelo muito, né, hoje, o caminho que a gente percorre, tudo que a gente conquistou, foi por conta, né, do ensinamento que a gente teve quanto crianças. E sim, né, a gente sempre esteve à frente ali, seja do grupo da invernada, a gente acabava sempre puxando à frente, né, nos momentos aí que precisava. E o CTG, ele nos ensina muito, ele é um espaço muito importante para tu se desenvolver, para te não ter medo de falar em público, para te fazer, né, puxar, porque ali o CTG, de fato, é os voluntários que estão fazendo, né? Então, se tu não fizer, se ninguém puxar à frente, a coisa não acontece. Então, logo que eu participei do concurso regional e que eu aprendi um pouco mais, a gente saiu de dentro da nossa entidade, que era uma entidade pequena, familiar, enfim. Ali eu comecei também a puxar o departamento cultural, e a partir daí a gente foi aprendendo também a gestar, né? E quando a gente foi dançar no Chão Batido, era um grupo que queria dançar, que tinha como objetivo a dança e pro Enarte, mas a gente precisava formar uma patronagem. E ali, então, todos os jovens que dançavam, uns viraram tesoureiro, outros do departamento do esporte, da campeira, da artística, e assim a gente foi. E no último ano eu tive a oportunidade de ser patroa, né, da entidade. E ali a gente aprendeu muito. Hoje, se talvez a gente voltasse, faria muitas coisas diferentes, né? Mas foi um momento máximo, assim, de aprendizagem, que a gente passou por bastante dificuldades, por ser uma entidade pequena, por ser um grupo de jovens dançando e... Mas como é que tu se sentiu sendo, né? No momento que assumiu isso, deu um friozinho na barriga, assim? A responsabilidade era grande, assim, porque principalmente financeiro, né? A gente tinha que organizar financeiramente a participação do grupo para o Enarte, que, né, é uns valores consideráveis, assim, toda a movimentação, e mais estrutural, né, da nossa entidade, que naquele ano estava precisando. Então, que idade você tinha nesse... Eu tinha 18, 19. Então, o que é muito jovem, muito né? Jovem. Não é uma regra não isso, é uma né? regra. É uma grande exceção. Né? Hoje a gente tem na região, acho que o patrão hoje mais jovem é o Diogo de Birubá, que deve ter os seus 25 anos, por aí, assim, mas foi... alguns anos atrás já tiveram, né, patrões mais jovens, mas naquele período, assim, ninguém quis assumir,
E daí eu disse, tá, vamos lá, né? É comigo. Alguém tem que... Mas o grupo, assim, auxiliou bastante, e a gente tinha um objetivo, então era diferente de hoje, né? Eu sempre brinco com alguns patrões, se hoje eu tivesse que comandar uma entidade, acho que não sei se daria certo, porque nossa atividade na região é diferente, né? De que comandar um jantar, uma festividade, uma semana farroupilha. Mas cada um vai trabalhando no que vai aprendendo e no que vai gostando, né? Para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui, Ana, eu queria que você falasse essa caminhada e leva você como patroa, né, do CTG a um título, né, uma conquista muito importante, né? Isso, então no ano que a gente participou do Chão Batido, a gente conquistou o 5º lugar no Enarte, depois o 3º lugar, e no último ano, 2016, a gente conquistou, né, o título de campeão do Enarte Força B, um título que era muito esperado pelo grupo, né, o Chão Batido, então... foi com seus jovens, aí com a sua patronagem, e apresentou e fez, né, essa conquista. E o sentimento? E o sentimento é de muita alegria, assim, por todos que trabalharam e participaram e incentivaram, né, aqueles jovens naquele momento. E hoje a gente retorna para o Veterano do Fogo de Chão com algumas pessoas que dançavam, né, em 2016 no Chão Batido, e isso nos dá alegria, né, de poder, depois de alguns anos, estar com as mesmas pessoas e buscar agora, né, um outro festival já na categoria veterano. Pois é. Vamos ouvir um pouquinho de música, Ana? Que imagino eu, né, que por ser Semana Farroupilha, por você ser coordenadora da 9ª Região Tradicionalista, que vamos ouvir música gaúcha aqui, né? Isso mesmo, então música gaúcha, nativista, né, músicas de origem e que... E é tua música de preferência, imagino, também? Que é músicas de preferência que falam da nossa terra, né, e do amor aí que a gente tem. Então, acho que a gente vai começar com Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, que é uma música que remete muito ao nosso espaço, enquanto né, esse amor pelo Rio Grande do Sul que a gente tem. E foi usada agora, né, também como uma espécie de hino no momento difícil que o Rio Grande do Sul viveu, nas enchentes de maio, né? Que fortaleceu, assim, esse amor, né, pelo nosso estado, nessas dificuldades que a gente estava passando. E também Timbre de Galo, né, do nosso querido Pedro Hortaça, que é o patrono da Semana Farroupilha desse ano e que a gente tem que homenagear, né, um conterrâneo nosso aqui das missões e que fez um trabalho muito importante aí para as missões, né, representar a nossa região também. Um tronco missioneiro aqui. Isso aí, um dos troncos. Vamos ouvir as duas músicas da nossa convidada Ana Cláudia da Silva, coordenadora, a mais jovem coordenadora de região tradicionalista do estado. Ela está conosco hoje no Encontro Casual. Vamos ouvir as duas primeiras, fazer um lanchinho aqui dessa Sabor da Praça, que agora é Idere, e depois nós voltamos com mais conversa no Encontro Casual. Seguimos o Encontro Casual aqui da Unijuí FM, recebendo hoje a coordenadora da 9ª Região Tradicionalista do Estado, também nossa colega de Unijuí há 10 anos, Ana Cláudia da Silva. Ana, vamos falar um pouquinho antes de falar da tua entrada aqui na Unijuí e de como você concilia essas funções, porque ser coordenadora de região exige muito trabalho, né? O ano inteiro, né? Muito mais do que ser na Semana Farroupilha. Como é que você chega... Primeiro, a ideia de ser coordenadora da região inteira, uma região tradicionalista, representar essa região? A gente iniciou o trabalho em 2017, enquanto diretora artística da região, então cuidava dos festivais, rodeios, a participação dos grupos aqui da região nos eventos, né? E a partir dali a gente foi, na verdade, enquanto eu comecei, fui patroa, comecei a acompanhar os encontros de patrões que eram realizados, então fui entendendo um pouquinho da estrutura da região e como funcionava. E no momento que eu tive essa oportunidade de ser diretora artística regional, aí a gente começou a se envolver muito mais e aprender muito com isso. E em 2020, ali com a pandemia, tinha troca, né, de gestão, e precisava que alguém, né, de fato, um pouco mais jovem assumisse para dar continuidade, visto que a gente estava, né, num período pandêmico e que as entidades não podiam parar, mas que a gente tinha que usar as tecnologias. E ali, então,
muitas pessoas, né, que nos conheciam, assim, nos deram força e estímulo para assumir. Foi assim, meio... Não passava pela tua cabeça antes não, disso? porque assim, a gente tinha a ideia de continuar ajudando no departamento artístico, nas danças, que era, né, o nosso negócio, assim, o que a gente gostava de fato. E veio tudo ali, junto com a pandemia, a gente entrou, e era para ficar os 2 anos ali, 2021, e seguimos, né? A gente já passou por 2 eleições. Este cargo ele é eleito, então todas as entidades tradicionalistas têm voto. Então a gente tem 68 entidades na região atuantes que votam, e a partir daí a gente foi conquistando, né, cada entidade, cada patronagem com o trabalho que a gente foi fazendo. Obviamente que a coordenadoria não é só eu, é uma equipe de quase 30 pessoas, né, de todas as cidades que trabalham, que se envolvem, e a gente foi aprendendo, assim, e muito, de fato, usando as tecnologias, usando... Eu também sou formada em administração, então utilizo, né, um pouco desse conhecimento para a gente fazer, né, o andamento aí das atividades da região. Então, creio que foi isso que foi motivando e óbvio, no momento que tu tá ali dentro, que tu tá envolvido, é muito difícil tu parar, né, tu se desligar, porque primeiro tu gosta, né, desse envolvimento, ele por vezes é cansativo, a gente, né, acaba às vezes, né, tendo muitas atividades, mas ele é muito prazeroso. A gente conhece pessoas, a gente cria amizades, a gente tem aí oportunidades que só, né, o tradicionalismo abre portas pra gente. E de fato, acho que essa ligação que eu tenho desde que eu entrei aqui na Unijuí também enquanto jovem aprendiz e todo o caminho que eu percorri aqui, eu também, né, muito o tradicionalismo me auxiliou, né, em termos de trabalho, assim. Uma coisa se liga na outra. Uma coisa se liga na outra, e é muito tranquilo, né, essa junção aí dessas atividades. Agora, você assume a 9ª região, então, em meio à pandemia. Tem mais esse... Como é que foi esse período e também administrar essas tecnologias que estavam surgindo ali, ou pelo menos a gente estava usando elas, começou a usar de forma mais veemente na pandemia, né? Dentro do movimento, como é que foi isso? Eu digo que a Unijuí ajudou muito nesse processo, porque aqui a gente aprendeu antes de lidar com o Google, enfim. Então, todo o conhecimento que a gente teve aqui na Unijuí também eu pude usar né, na região, enfim, para fazer esse caminho. Assim, no início foi bem complicado, a gente saber o que as entidades podiam fazer, o que não podia. Aliás, as entidades sofreram muito, Sofreram, né? muitas fechadas, e o pessoal tinha muito receio, né? Eu digo assim, a gente também se isolou, mas a gente conseguiu, então, por meio das plataformas, fazer eventos, assim, muito bacana. A gente retomou um pouquinho do pertencimento da região, que estava, por anos, assim, as pessoas não tinham, eu sou da 9ª região, eu participo, enfim. E a gente fez um trabalho, assim, de fazer vídeos e buscar convidados para bate-papos online, assim, de cada um dos 22 municípios da região. Trouxemos pessoas antigas para falar. Então a gente começou a renascer, assim, esse amor pela nossa região também, né, o simbolismo, enfim. Então ali a gente foi bem difícil, a gente assumiu, né, no meio de uma pandemia, saber como gestar, né, nessa etapa, principalmente financeira, que era onde as entidades estavam fechadas e não tinham recursos. Muita live, né? Muita live, muita atividade. E ali, 2021, chegou um momento que a gente já não aguentava mais, né? Estava todo mundo saturado, e a gente teve que virar a chave e começar a fazer os eventos. Então, acho que até o movimento tradicionalista foi um dos primeiros ali a retomar com cuidado, com segurança, aprender também como fazer eventos nesse novo modelo. E tudo isso a gente foi estudando, assim, foi bastante estudo, bastante em conjunto, assim, das pessoas, para a gente poder fazer essa retomada. E a gente ainda está vendo alguns reflexos, né? Algumas entidades ainda não conseguiram retomar 100% dos seus associados, mas aos pouquinhos a gente vai avançando. Muita pressão nessa época. Aí eu vou entrar em uma outra questão, que você é mulher e jovem, muito jovem, né? A mais jovem, que a gente falou já várias vezes, assumir uma coordenadoria de região tradicionalista. Lembra de algum episódio, especialmente nessa época que os ânimos eram muito acirrados, havia uma pressão grande, né, para liberação, mais gente entrar, enfim, tinha toda essa questão na reabertura gradativa que teve das entidades?
Eu acho que desde no momento que a gente passou pela primeira eleição, assim, só tinha a nossa chapa e foi tranquilo, mas a gente via que tinha alguns comentários, algumas questões de que talvez não iria dar certo, né? E no momento que a gente passou os 2 primeiros anos e que a gente entregou um trabalho, assim, de resultado e o pessoal começou a ver o crescimento da região, né, em todos os âmbitos, a gente conquistou, foi campeões da FECARS, que é o maior evento, né? A nossa região foi campeã. A gente trouxe 4 títulos estaduais de prendas e peões para a 9ª região. Então, a gente teve diversas conquistas, né, nesses anos que a gente está à frente. O pessoal começou a modificar, assim, a sua visão, né? Até a questão do respeito, né, de enxergar a gente também com outros olhos em relação a ser mulher, e ser coordenadora, estar, né, no nível hierárquico acima dos patrões das entidades. Hoje a gente tem muitos patrões, né, e muitas poucas patroas, mas as patroas, elas estão aí tendo a coragem e assumindo, né, as suas entidades, e estão indo muito bem. Então hoje já está mais tranquilo dentro das patronagens, a mulher estando figurando aí à frente, né? Mas ainda a gente tem, né? Muitas pessoas se surpreendem e não deveria, né? A gente não deveria ter essa surpresa, mas de fato é uma surpresa boa, porque a gente vai abrindo caminhos também para as outras regiões. Hoje a gente tem 30 regiões, das 30 regiões, 7 são mulheres e o restante são todos homens. Então também é algo que é, né, a nível estadual, que a gente vai modificando também. E a idade, Ana? Porque também tem outro preconceito aí, né? Que jovem ainda não quer nada com nada, é bagunçado, ainda está procurando se achar na vida. Como é que vai coordenar uma região de um movimento tradicionalista, né? Acho que a questão da idade, ele também se coloca, né? E em relação a gente conseguiu montar uma equipe em que a gente tem algumas pessoas com mais experiência. Então, isso me auxiliou para também a gente passar uma figura, uma imagem, né, para os tradicionalistas, enfim, de uma coletividade, de que tinha aqueles com experiência, que já trabalhavam na região, e com vários jovens que estão, né, nessa coordenadoria. Mas a gente sempre foi mostrando com o trabalho, assim, que a gente tinha o interesse, que a gente estava ali, né, em prol de todas as entidades. Então, isso também foi diminuindo, assim, ao longo do período. E a gente é muito nas reuniões, né, que a gente faz, no comando que a gente organiza com os patrões, a gente sempre coloca isso, que é muito democrático, né, o nosso movimento, tem as normas, tem os regramentos, e tudo que é modificado, ele é aprovado pelos patrões que ali estão, patroas. Então, não tem como um coordenador ele modificar algo sozinho e, né, e ficar, talvez, com a culpa ou com a situação, né, que ocorreu. Então, a gente faz também esse cuidado e essa retomada aí para que os patrões entendam que a região, ela é uma coletividade, né, e que eles precisam auxiliar da mesma forma que a região auxilia eles. Então, a gente consegue ter uma via de mão dupla aí para a gente trabalhar. Então, agora já está bem mais tranquilo. Está dominado, assim, tá mais dominado. Pois é, eu queria que a gente finalizasse aqui com você. Para quem não sabe, é um pouco distante, desconhece o movimento tradicionalista gaúcho, o que faz uma coordenação de região, né? Quais são os atributos, as funções, melhor, que precisa exercer um coordenador ou coordenadora? Como a gente tem um MTG, né, ele é um órgão estadual, né, a sua sede é em Porto Alegre, e ele tem a presidência. E, para além da presidência, então, tem esses 30 coordenadores que eles se descentralizam, né, no estado, para que a gente possa organizar as entidades de talvez, né, e tentar fazer com que todas elas sejam mais parecidas e caminhem, né, no mesmo sentido. Então, esses coordenadores, essas coordenadorias, eles realizam e organizam os eventos a nível regional, que geralmente são classificatórios, digamos, para os eventos estaduais, e a gente faz todo o acompanhamento das entidades em termos de tesouraria, em termos de participação, os cartões tradicionalistas, que a gente chama, que é a nossa identidade tradicionalista, né, de associados. Então,
Então, toda a região faz esse controle, mas principalmente são os eventos, a organização de eventos no departamento campeiro, artístico, cultural, social, enfim, são vários eventos aí ao longo do ano que a coordenadoria regional tem o papel de auxiliar as entidades, coordenar. Então, a cada 2, 3 meses, a gente tem reuniões com os patrões para a gente fazer o alinhamento das atividades que vão acontecer aí durante o ano, o período, as festividades. Então, geralmente, o trabalho do coordenador é ser um representante do MTG mais próximo das entidades, né? E a nossa região é uma das regiões maiores que tem, São né? 22 municípios. São 22 municípios, pega de Birubá até Nova Armada, Coronel Barros, Júlio de Castilhos, então toda essa área aqui... Semana Farroupilha, por exemplo, é lotada, né? Porque precisa estar lá várias vezes, né? Isso, a gente busca, né, sempre participar das festividades da entidade, estar junto com as entidades, então a gente faz aí um cronograma para atender, né, um pouquinho cada município, pelo menos, estar participando sempre, para dar uma força, um incentivo também, que é importante. Muita correria, Ana? Bastante, mas a gente gosta, as viagens são boas, a gente sempre tem, né, a gente acaba aprendendo muito, conhecendo muitos locais, e isso é o bônus, né, que a gente recebe aí nessa caminhada. Tá certo. Vamos ouvir mais música, mais 2 músicas para você anunciar aqui no nosso Encontro Casual. Então, eu vou trazer aqui, acho que uma música que para nós, ijuenses, ela toca muito para nós, que é Fundamentos para Voltar, de Cristiano Fantinel, trazendo também, relembrando um pouquinho do festival que a gente tem, Canto de Luz, o Pesqueiro, enfim, que são tão importantes para o nativismo do nosso município. E também Querência Amada, né, do saudoso Teixeirinha, que é sempre muito bem lembrada por todos nós gaúchos. Ainda mais nessa época, né? Estamos no feriado Farroupilha, comemorando a música gaúcha, sempre bem-vinda. Vamos ouvir aqui as 2 músicas, depois a gente volta com mais conversa e o bloco final do Encontro Casual. De volta depois do intervalo com o Encontro Casual, recebendo Ana Cláudia da Silva, coordenadora da 9ª Região Tradicionalista, mas ela não é só a coordenadora, ela é a mais jovem coordenadora do estado. Ana, vamos falar um pouco de Unisvi, né? Estamos na Unisvi, não tem como não falar de Unisvi. Também foi bem precoce e jovem a tua entrada aqui na universidade, né? Eu tive a satisfação, né, de poder já no ensino médio iniciar como jovem aprendiz aqui na Unisvi, também muito conhecimento que adquiri em 2013, então, quando comecei, e fiz, né, minha jovem aprendiz, o meu estágio ali na reitoria, e tive a oportunidade de permanecer, então, ali, né, logo no findar do meu período de jovem aprendiz e estágio, retornar, né, como profissional efetiva. E você já era uma jovem aprendiz que já era patroa de CTG ou ainda não? Não, ainda não. Ainda dançava, participava, né? Acho que naquela época ali era também embaixatriz, por ali, foi no mesmo período. E daí também, né, ficava aqui e consegui, pela Unisvi, também fazer a minha formação em administração. Então, aqui abriu portas, né? Tanto o tradicionalismo que abre portas na sociedade, a gente conhece muitas pessoas, a Unisvi também não me colocou enquanto profissional, né? De trabalhar. E a partir daí a gente foi crescendo, né? Saí lá da reitoria, trabalhei no Comitê de Ética em Pesquisa e hoje estou na CPA, que é um importante espaço, né, na instituição de plural, de conversa, então que todos nós temos aí perante, né, a instituição, ter voz e vez. Então é um local que a gente aprende muito, né, na CPA. Pois é, CPA, para o nosso ouvinte, é a comissão própria de avaliação, né? Ana, conciliar isso, né? Nunca é fácil conciliar cargos importantes que exigem muitas responsabilidades, e é o teu caso nas 2 coisas, né? Tanto na CPA quanto mais ainda na 9ª Região, né? Como é que você faz para conciliar isso, fora a família, o lazer, enfim, as outras coisas? A gente trabalha manhã e tarde aqui na instituição, mas assim é muito tranquilo, né, essa organização, e quando necessário, enfim, a gente
consegue, né, algumas questões, mas geralmente os nossos eventos no movimento são de noite e nos finais de semana, então a gente consegue aí, né, jogar e participar de ambas as atividades. Mas na Unijuí a gente sempre tem, né, essa oportunidade, e é muito importante sim que a Unijuí entende que essas ações sociais e estar na comunidade é muito importante também, né, para os profissionais. Então a gente consegue fazer esse jogo aí de estar, né, nos eventos que precisa quando necessário. O dia é corrido, né? Manhã e tarde na Unijuí, à noite os eventos que a gente tem, ainda a gente dá algumas aulas de danças, mas tudo compensa, assim. E na CPA também a gente tem essa responsabilidade de trabalhar com os dados das pesquisas institucionais, do aluno, né, se colocar também para nos auxiliar no que a gente precisa melhorar enquanto universidade. Então também é um espaço muito bom de construção, né, de poder ouvir as pessoas e melhorar a qualidade de vida, seja para nós técnicos, seja os professores e para o nosso estudante, né, que é para quem a gente trabalha sempre. Em meio a todo esse universo, não sei se estou certo, mas é a dança a principal paixão da Ana? É a dança. A dança, ela nos faz, né, nos motiva a estar, né, no dia a dia nas nossas entidades, nos deixa feliz. Então, ela também faz a gente se movimentar. Talvez hoje a única atividade, né, que a gente acaba fazendo é a dança, e que a gente gosta mesmo. Criar laços, amizades, além de fato ser, né, muito bonito, assim, é um espetáculo muito bonito para quem assiste. Então, a dança é sinônimo, assim, de uma vida, né, talvez às vezes conturbada, mas que a gente gosta bastante. Dentro da coordenação, né, da 9ª Região, o que é o principal desafio hoje e o quanto mudou, né, e aí a gente está falando de romper preconceitos aqui em relação à tua idade, a ser mulher, mas o que mudou e está mudando para melhor, na tua opinião? A gente tem dentro do movimento tradicionalista gaúcho um movimento, perdoe a redundância, para melhorar nesse sentido de romper preconceitos e também, de certa forma, tornar o movimento ainda mais abrangente? Eu acho que a inclusão, né, social e de gênero, enfim, a gente vem debatendo muito, né? Hoje a gente tem uma presidente dos festejos Farroupilhas que foi peão estadual e hoje é a Gabriela, né, que muito nos representa. Então a gente vem quebrando muitos paradigmas, né, nesse período, e a gente vem ensinando também como se portar e como a gente viver nesse novo mundo, nessa nova organização, e não deixar as nossas tradições, elas, né, de talvez, enfim, a gente quebrar alguns conceitos que a gente tinha de tradicionalismo, né? O tradicionalismo é a nossa pilcha, é a nossa música, e não algumas coisas de convívio social que a gente tinha antigamente, né? E que talvez as pessoas também de fora tenham uma figura do homem, né, do gaúcho, muito diferente do que a gente de fato é. Então, a gente vem, né, trabalhando bastante, mas que bom que as portas estão se abrindo e a gente está conseguindo, né? É um trabalho, assim, bem de formiguinha, que a gente tem que ir conscientizando, mas que bom a gente está conseguindo. E acho que aqui na região a gente conseguiu, né, avançar muito, e principalmente, assim, as nossas entidades hoje, elas estão muito atuantes e estão sabendo conviver com as diferenças, e que é importante, que faz toda a diferença, de fato, dentro das nossas entidades. Então, acho que isso só vem a ganhar para todo o movimento, né? E a gente ter aí, seja principalmente as ações sociais que são realizadas, inclusivas, né? Então, a gente vem trabalhando aí bastante nisso e vem ganhando espaço, né? Todas as pessoas, todos os gêneros, raças, enfim, isso nos dá vontade aí, né, para a gente continuar. Ontem a gente estava até em Joia, e o grupo da PAI de Joia se apresentou, assim, muito belíssimo, e ver as pessoas aplaudindo e parando para acompanhar, isso te dá a certeza de que a gente está num movimento que é inclusivo, e que as pessoas estão entendendo que isso é importante, e que naquele espaço ali eles também têm voz e têm vez. O desafio é econômico, Ana, de não tornar, eu vou usar uma palavra que talvez não seja adequada, mas é que me ocorre agora, muito elitista o movimento tradicionalista gaúcho? A gente vem trabalhando bastante sobre isso também, de que a gente complexificou muito o nosso movimento, a gente deixou ele muito caro,
por a gente fazer algumas questões e dizer que só pode entrar no CTG com isso, tem que ter a melhor pilcha, tem que estar, né, da melhor forma. E não é assim. Antigamente, estar no CTG, fazer uma Semana Farroupilha, era estar com fogo de chão, sentado da forma que estava, da lida do campo que vinham e tomar o seu chimarrão, e era isso a nossa Semana Farroupilha. Então, a gente tem que cuidar que ainda nas cidades maiores, nos grandes centros, está acontecendo isso. Mas quando a gente vai para o interior, a gente vê, né, que tem, de fato, o tradicionalismo, né, que se via, as raízes estão fortes, lá. Então, né? A gente tem esse cuidado, a gente tem essa preocupação, né, de a gente tentar sempre fazer o mais simples possível para a gente poder que a comunidade participe cada vez mais. E hoje em dia a gente vai muito nas escolas, muitos nas comunidades, está fazendo o inverso, né? Não esperando que as pessoas venham até o CTG, mas o CTG indo para esses espaços. E isso faz com que até a partir de projetos via LIC, via, né, todos os fomentos que tem, buscar recursos para manter essas pessoas também dentro das entidades. Então, é um trabalho árduo, né, para que as entidades consigam se manter. É muito trabalho voluntário, né, são muitas pessoas que abdicam aí, principalmente nessa semana, do seu trabalho, suas coisas pessoais, para estarem no CTG todos os dias, manhã, tarde e noite, né. Mas é assim que o nosso movimento ele vai se fazendo. E na semana passada, ali no início da Semana Farroupilha, o governo do estado, a partir de uma universidade que agora não me recordo o nome, trouxe, né, de quanto o movimento ele mobiliza financeiramente o nosso estado, não só na Semana Farroupilha. Então, de fato, é um movimento que ele auxilia, né, em toda a sociedade para o consumo, né, as questões de viagens, de eventos, economia, né? Turismo, enfim, isso é muito importante. Mas na região aqui a gente vem trabalhando bastante assim, no crescimento de fazer com que, principalmente as prefeituras municipais, secretarias de cultura, entendam o trabalho enorme que as entidades fazem, o quanto elas contribuem socialmente, né, e financeiramente para o município quando se faz eventos, para a gente tentar e avançando. Acho que o maior ganho da nossa região ultimamente é fazer esses eventos e mostrar para a comunidade, né, a importância que tem essas atividades. Ana tem um quadro aqui que chama Existencial e geralmente a gente fecha o programa com ele. Vamos lá, vamos fazer? Vamos lá. Começando então com qual é o maior sonho atual da Ana Cláudia da Silva? Acho que meu maior sonho assim é a gente poder viver assim mais harmonia. Acho que as redes sociais elas vieram para contribuir, mas por hora a gente acaba tendo algumas situações que não são nada oportunas e que não vêm a agregar. Então, se a gente conviver em paz, em harmonia e de fato ser simples, né, a nossa existência, a nossa raiz simples de ser pessoas, de conviver, acho que é um sonho assim talvez que não, né, é um pouco mais difícil, mas que eu gostaria muito que acontecesse, sim, essa tranquilidade, né, na convivência de todos. Qual é a coisa mais bonita que a Ana Cláudia da Silva já viveu? Acho que o tradicionalismo, né, desde criança até agora, a formação da família, né, da minha família e da família tradicionalista que a gente adquire, acho que isso é, né, o maior, assim, algo que não tem como explicar. A coisa mais triste que a Ana Cláudia da Silva já viveu? Acho que os últimos anos, né, que a gente vem vivendo aí, viemos com a pandemia, agora as enchentes, acho que se isso não tocou as pessoas de alguma forma, porque a gente tem que nos rever enquanto seres humanos e pessoas que convivem na sociedade. Então, acho que o mais triste é, né, essas situações aí que afetam os nossos irmãos, né, e entidades, famílias, enfim, isso nos deixa bastante tristes, né, nessas realidades que a gente tem. O que é a morte para Ana Cláudia da Silva? Acho que é uma passagem assim para a gente poder também reviver e talvez, espero assim, voltar a ver pessoas que a gente ama, né, os avós, enfim. Então, eu não tenho muito medo da morte, porque eu espero que seja um lugar muito bonito e que a gente possa rever aqueles que a gente amava e que já se foram. E para finalizar, o que é a vida para Ana Cláudia da Silva?
A vida é poder ter a nossa família, os nossos amigos, estar com eles e aproveitar os momentos que a gente passa. Porque a gente é tão corrida a nossa vida hoje que às vezes a gente passa despercebido por algumas situações. Então a vida é momento, para mim, é cada momento, cada atividade é poder viver, né, e fazer com intensidade aquilo que a gente está fazendo. Muito bem, Ana, eu quero te agradecer imensamente aqui o aceite desse convite, nesse momento especial que o Rio Grande do Sul, eu acho que é uma Semana Farroupilha também especial, a gente teve as enchentes, é uma maneira também de fazer uma integração de novo do nosso povo, como você disse, e você usou uma palavra intensa, né? Eu acho que você é uma pessoa intensa, prova disso é ser jovem, ser mulher e estar ocupando o lugar que você ocupa, né? Dentro de um movimento que é tão rico, tão vasto, tão intenso como é o movimento tradicionalista gaúcho. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela tua atuação, por essa coragem também de enfrentar essas coisas e levar o nome e levar as mulheres também para um outro patamar dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Eu acho que para nós da Unijuí, como colega de instituição aqui, também é um grande orgulho. Além de te agradecer, eu quero que você anuncie as 2 últimas músicas do programa. Eu que agradeço, né, o espaço, é sempre muito importante a gente ter esses espaços e também fazer com que as pessoas se conectem com a gente, se inspirem, talvez, como eu me inspirei com muitas outras mulheres tradicionalistas, né, e é importante a gente ocupar esses espaços. E com isso, né, acho que trazendo um pouquinho dessa... de a gente estar nesse período, estar nessa Semana Farroupilha que é tão esperada por todos nós gaúchos, que independente se é tradicionalista ou se é gaúcho que gosta de participar da Semana Farroupilha, todos são muito bem-vindos nas nossas entidades. E após essas enchentes e todas, né, essas calamidades que nosso estado sofreu e continua aí com, né, algumas situações, as músicas que eu trago para a gente finalizar é Mate de Esperança, de Délcio Tavares, que acho que é uma música que para este momento não tem, né? Ela fala muito por si só. Vamos cevar, né? Um mate de esperança. É o que a gente precisa, né? Para continuar em frente. E finalizar com Não Te Anseia, do Grupo Carqueja, que é algo que, às vezes, quando eu tô meio acelerada, eu lembro da música e penso, não, vai dar tudo certo. A gente tem, né? A gente precisa olhar ao nosso redor e ver que as coisas estão passando e que a gente precisa viver, de fato, né? E não ficar pensando somente no amanhã. Exatamente, é a nossa convidada Ana Cláudia da Silva. Muito obrigado mais uma vez, Ana, pela participação aqui no Encontro Casual. A gente fica por aqui nesse final de semana que vem tem mais Encontro Casual na Unijuí FM. Obrigado, ótimo feriado para todo mundo.